Furar ou não furar a orelha da minha filha bebezinha? Essa é uma discussão moderna. Eu vejo que é algo muito recente. Quando a minha filha mais velha nasceu, 16 anos atrás, não se havia essa discussão ainda. Havia muito pouco e eu acredito que boa parte desse assunto se disseminou por conta da internet, que permitiu que nós tivéssemos contato com outras pessoas, outras ideias e outras discussões. Mas eu vejo que é uma discussão muito recente. E nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre isso. Se você está nesse vídeo porque você está preocupada, não sei se eu furo ou não a orelha da minha filha bebê, esse vídeo não vai te dar uma resposta absoluta, porque eu acredito que não existe certo ou errado. Vá pesquisar, procure informações, e nesse vídeo eu vou te trazer alguns argumentos, alguns pensamentos que estão aqui, meus, pessoais, para quem sabe te ajudar a construir a sua própria opinião, ver os prós, os contras e tomar a sua decisão, ok? Então, como eu falei, é uma discussão muito moderna, pelo menos no Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos não é comum furar a orelha do bebê. Tanto que quando eu mudei para cá com a Abigail, ela estava com 2 meses, e as pessoas, muito comum as pessoas falarem, né? Ah, que bonitinho, nenenzinho, e falar, nossa, ela já tem orelha furada. Muitas pessoas, muitas. É muito comum mesmo as pessoas comentarem, e as pessoas mais próximas, né? Tipo, conheci na igreja, eu comentava, que no Brasil é bem comum furar a orelha logo no hospital, na maternidade ainda. Agora, muitas pessoas, eu não tinha essa explicação, né? Mas eu senti um ar de julgamento, confesso, principalmente as pessoas mais velhas, nos mercados da vida, por exemplo. Não sei quem lembra, quando a Gisele Bündchen teve a filha dela aqui nos Estados Unidos e furou a orelha dela, nossa, foi um mó bafafá, mó polêmica, porque por conta da vaidade, vai submeter a criança, parará. E na época eu morava no Brasil e eu não entendia, nossa, essa polêmica toda, porque para mim era muito comum. Agora eu entendo que realmente aqui não é culturalmente comum a criança furar a orelha enquanto bebê. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Essa discussão mais moderna, ela se baseia em alguns argumentos, né? Um dos argumentos é a questão da autonomia corporal. O quanto que a criança tem autonomia sobre o próprio corpo, ou nós podemos fazer intervenções no corpo dela que serão permanentes, né? Em geral, a orelha fica furada para sempre, não muda, sem a criança consentir. Né? Será que não seria o ideal, então, esperar a criança ter a idade certa para dizer que quer furar a orelha? Mas a gente entra numa outra questão. O que é consentimento? O que é a idade de consentimento? O quanto que a criança realmente entende o que ela está pedindo na hora de furar a orelha? Essa questão do consentimento é muito polêmica, porque ela abre uma porta para muitas outras discussões a respeito do que a criança pode dizer sim ou não, tá? Mas isso é um dos argumentos usados aí na discussão. Outro argumento que se usa muito é a questão da dor, né? A criança vai se submeter a um procedimento doloroso enquanto é bebê. Por quê? Porque a mãe quer colocar o brinco e a criança não pode dizer sim ou não. Esse é um outro argumento. E o terceiro argumento é que a criança pode crescer e falar, eu não queria usar brinco, e agora eu tô com esse furo aqui na orelha para sempre. Também é algo que pode acontecer, tá? Mas eu queria falar com vocês um pouquinho, primeiro, eu fiz uma pesquisa informal, tá, no Instagram sobre isso, e eu vou trazer para vocês os dados dessa pesquisa, quais que foram as respostas. E segundo, eu quero contar a minha experiência, tanto com as minhas filhas quanto comigo mesma, para contar um pouquinho por que eu não tive nenhum problema em furar a orelha das minhas filhas. Então vamos lá. No Instagram eu perguntei primeiro para as pessoas que tiveram as suas orelhas furadas se isso incomodou ela de alguma forma. E mais de 90% das pessoas que tiveram a orelha furada quando bebês não se importaram com isso, não ligaram. Inclusive, quando eu falei a frase, eu não aprovo que a minha orelha tenha sido furada enquanto bebê, mais de 80% das pessoas falaram, não concordo com essa frase. Porém, 4 pessoas falaram que pensam assim, que não gostariam de ter sido, não concordam, não aprovam que as suas orelhas tenham sido furadas enquanto bebê, 4% só, e 9% conhece alguém que pensa dessa forma. Então, existem pessoas que tiveram suas orelhas furadas enquanto bebê, cresceram e não gostaram disso. Mas vocês veem que é uma minoria significativa, né, em comparação com mais de 80% que não pensa dessa forma. E daí também a gente vê, eu perguntei a que não teve a orelha furada enquanto bebê, se incomodou. E aí ficou meio a meio. 148 não se incomodaram de não ter tido a orelha furada enquanto bebê, e 163 se incomodaram. Aqui foi um número bem reduzido de que responderam, porque é pouquíssimas pessoas que não tiveram suas orelhas furadas, né? E 50 por 50 aí
ficou que se incomodou ou não por conta disso. E daí do pessoal que furou a orelha dos filhos, 65% furou sem problema nenhum, 6% furou com dúvidas e 11% não furou a orelha das bebês. Quando não completa 100%, é que eu sempre deixo uma opção para quem quer só ver as respostas, porque às vezes a pessoa quer saber as respostas e se ela não clicar em alguma resposta, ela não vê. Então eu deixo uma opção para quem só quer ver as respostas. Mas basicamente é isso. Então a gente vê que a maioria das pessoas fura a orelha das bebês, a maioria teve a orelha furada e a maioria não ligou de ter sua orelha furada. Uma maioria significativa. Não é assim 50% mais um. Não, é muita gente mesmo em comparação com o oposto. E aí que eu queria contar um pouquinho a história das minhas filhas. A Manuela, minha primeira filha, como eu falei, nasceu há 16 anos. E lá a gente não tinha essa discussão. No último dia que ela esteve no hospital, porque ela ficou 7 dias internada na UTI. No dia da alta, tomou banho, furou a orelha, colocou o brinquinho lá, a própria enfermeira da UTI neonatal, colocou o brinquinho nela, vida que segue. Ela chorou um pouquinho? Chorou, mas foi bem pouquinho. E vida que segue. A Ana Júlia, minha segunda filha, que nasceu há 10 anos, nasceu em outra maternidade e lá eles não furavam a orelha do bebê. E ok, ela saiu da maternidade e eu fui enrolando para furar. E eu era amiga da enfermeira da unidade de saúde que aplicava vacina nela. E ela falou, se você quiser que eu fure a orelha dela, eu furo, tá bom? Perfeito, porque eu queria mesmo que fosse uma enfermeira, eu não queria levar na farmácia fazer com pistola, queria que fosse enfermeira. Quando chegou na vacina de 4 ou 5 meses, ela falou assim para mim, a enfermeira, Melina, ou você fura agora a orelha dela, ou eu não vou mais furar. Porque a partir de agora já começa a ficar muito sofrido para a criança, começa a ficar muito dolorido. E eu não fazia porque sempre eu ia lá em dia de vacina, daí eu ficava com dó de dar vacina e furar a orelha. Mas ela falou, eu não vou mais furar a partir de agora, tá? Então essa é a última chance. Porque ela falou que começava a ficar mais sofrido para a criança, mas com uma idade maior. Então, ok, furei por volta dos 5, 6 meses. Também chorou um pouquinho, dia de vacina, nunca mais tivemos nenhum problema. A Abigail, última filha, 3 anos atrás, foi no mesmo hospital que a Manuela, também furou a orelha lá com a enfermeira no último dia de internamento. E se eu não me engano, gente, ela não chorou. Eu tô tentando lembrar aqui vagamente, é muita filha, né, para ficar lembrando de tudo, mas ela não chorou. Por que eu fiz questão de furar a orelha das minhas filhas? Eu nem questionei se eu faria ou não. Quando eu era pequena, minha mãe furou minha orelha quando eu era bebê. Só que fechou o furo. Eu tive algum brinco que infeccionou, ela precisou tirar e daí fechou. E beleza, eu passei a minha infância sem nenhum problema em não ter brinco. Eu sempre fui uma das menos vaidosas ali entre as minhas irmãs. Tanto que a minha mãe na adolescência falava, Melina, você tem que ser mais vaidosa. Então eu nunca liguei muito, sabe? A cabelo, aparência, brinco, joia. Nunca fui muito ligada nisso. Talvez por isso que eu nunca me importei mesmo na infância. Porque a gente vê crianças que realmente querem usar brinco, né? A gente vê as crianças menores, eu queria poder usar brinco, às vezes não pode. Aqui nos Estados Unidos, como eu falei, muitas crianças não têm orelha furada e a gente vê elas querendo usar brinco, elas usam brinco de pressão porque tem o interesse. Eu nunca tive. Porém, quando eu tinha 10 anos, uma amiga minha viajou para Disney e voltou e me trouxe de presente um brinco do Mickey. Aquele Mickey penduradinho. E eu não tinha, adivinha? Não tinha orelha furada. Tive que ir furar. Gente, eu sofri demais. Eu não lembro da dor agora, mas eu lembro da lembrança, sabe? Foi doído demais, foi sofrido, foi horrível, eu não queria mais furar a segunda orelha, sabe aquela coisa assim? Furou a primeira, não quero furar a segunda. Foi desesperador, eu lembro que foi uma dor horrível. E na hora eu só pensava, por que eu não tenho meu brinco, meu furo de bebê? Porque assim, eu já era muito maior, eu senti toda a dor, e se eu tivesse furado enquanto bebê, eu não lembraria mais da dor, não é verdade? Então, por isso eu pensei, cara, sério, a chance de a criança não querer usar brinco, a chance de a menina não querer usar brinco é muito pequena mesmo. Até os homens, né, até os meninos depois na adolescência querem furar a orelha e usar brinco, então a chance dela não querer era muito pequena. Eu falei, cara, eu não quero que elas sofram o que eu sofri quando eu tinha 10 anos. Por isso que, pra mim, não teve problema nenhum em colocar. Eu até recebi alguns relatos e algumas pessoas comentando que fica muito mais difícil quando a criança é maior você cuidar do brinco.
Claro, com 10 anos, eu já tinha mais cuidado com a minha orelha, né? Mas se você vai furar, por exemplo, com 5, 6 anos, é muito mais difícil você cuidar daquele ouvidinho para não infeccionar, porque a criança já começa a colocar a mão na orelha o tempo todo, tem muito mais contato com coisas sujas. A criança, enquanto bebezinho recém-nascido, ela é mais protegida, né, de coisas que podem contaminar aquele furinho ali na orelha. Então é muito mais fácil de cuidar. Já a criança maior é muito mais difícil. Então é muito mais comum a criança mais velha, não tão velha quanto eu, aos 10 anos, né? Mas a criança mais velha, entre os 5 e 6 anos, por exemplo, infeccionar, não querer cuidar direito, acabar tendo que tirar o brinco, perder o brinco e daí fechar o furo de volta. Enfim. Então, na minha opinião, pessoal, bem pessoal, eu furaria ou pequenininha recém-nascido bebê, ou daí só na adolescência. Daí, quando ela tiver já adolescente o suficiente para ir na farmácia, colocar a pistola e furar a orelha. Isso é outra coisa que me incomoda, sabe? A questão da pistola. A pistola tende a ser muito mais agressiva, mais dolorida do que a agulha. Agora, um enfermeiro no hospital colocando agulha e furando o ouvido, me parece, tá, Melina? Muito mais seguro, muito mais tranquilo do que numa farmácia com uma pistola. Então, por isso que também eu gosto da ideia do bebê, porque você faz um ambiente que parece mais estéril e mais seguro de uma maneira um pouquinho mais tranquila, que é a agulha em vez da pistola. E é isso, gente. Eu queria dizer para vocês que eu, obviamente, como vocês podem perceber, eu super aprovo, não vejo problema. Falei com as minhas 3 filhas e nenhuma delas achou problema por ter furado a orelha delas. Claro que a Abigail só tem 3 anos, né? Não pode opinar. Mas ela agora já fala que ela queria trocar de brinco, colocar outro brinco. As minhas mais velhas não têm nenhum problema em ter a orelha furada. Então, eu estou compartilhando a minha experiência, tá? Lembrando que hoje em dia tem o ambiente cada vez mais humanizado, tem profissional que deixa você amamentar enquanto fura a orelha, tem um monte de coisa assim acontecendo. Eu sou super a favor também da questão do ambiente hospitalar, com agulha, bebezinho pequenininho. Muita gente relatou para mim que o bebê furou a orelha e nem chorou, então não é impossível. E é isso aí. Tem gente que passa o anestésico local também, né, na orelhinha ali para deixar o lóbulo da orelha mais dormente. Então tem muitas maneiras de fazer isso ser um pouquinho melhor. Então, na minha opinião pessoal, tá? Eu, Melina, não vejo problema. Minhas filhas não viram problema. Existe uma minoria de pessoas que veem problema, então você pode considerar isso também na sua escolha, na sua decisão, na sua própria história. Espero que de alguma forma a minha experiência possa ajudar você aí para construir a sua própria opinião sobre esse assunto.